Ah, José Roberto, Maurício, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Vocês conseguem me escutar direitinho? Ah, obrigado. Opa, professor. O professor acabou de chegar. Laércio. Professor Paulo Benevides. Cana que tem. Pronto, professor. Boa noite, professor Leri. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Thiago? Tá conseguindo me escutar direitinho? Tô, agora não tá chiando, não. Pronto. Quero dar aqui meu boa noite, tá? Boa- Agradecer por essa oportunidade em nome da Federação de Voleibol do Estado do Ceará, que tem feito uma série de lives com grandes nomes do voleibol brasileiro, nas suas grandes comissões. Já passou por aqui toda a comissão técnica das categorias femininas, seleção brasileira. Na quarta-feira passada, nós tivemos com o Cadillac. Na sexta, nós tivemos com o Magu. E hoje, dando continuidade à nossa nona série de lives com o senhor, com você, na verdade. E aí, de antemão, lhe agradeço toda essa disponibilidade de nos poder nos atender e passar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua identidade com relação ao trabalho do nosso Magni Voleibol, tá bom? Então, queria de antemão fazer essa apresentação para o senhor e queria que o senhor passasse um pouco aí da sua experiência, da sua trajetória para os nossos convidados, os nossos comandados aí, espectadores. Boa noite, Thiago. Boa noite a quem nos assiste. Queria parabenizar a Federação do Ceará de Voleibol pela iniciativa, pelo que eu estou vendo, a federação bem atuante nas lives, né? E isso é muito bom, compartilhar informações, conhecimento, né? Então, o Ronald está de parabéns, é um amigo do voleibol de praia que eu fiz, né? Passei durante assim, 8 anos na praia, eu conheci, assim como outros técnicos, né? Mas deixa eu só falar como eu comecei, né? Do início aí. É, Comecei jogando vôlei em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá eu estudava no Colégio Nossa Senhora das Neves, era na época da Virna. Virna estava lá também, colégio lá no outro colégio. E ali eu participei de germes, participei de brasileiros, com o técnico Wagner. Então o Wagner foi quem me apresentou o voleibol, né? Já joguei contra o BNB, em jogos amistosos, essa coisa toda. E aí quando eu estava no segundo ano científico, que a gente fala na época, né? Meu pai é militar, né? Eu passei 5 anos em Natal. Eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu voltei para o Rio.
que aí eu ia ter que fazer um pré-vestibular e me formar. Eu resolvi fazer educação física na Gama Filho. E ali eu passei, comecei a estudar. Ninguém me conhecia no voleibol do Rio de Janeiro, então eu tive que começar com escolinhas na Hebraica. Depois eu fui chamado pelo alemão para ser assistente dele no CIB. Depois eu retornei de novo para a Hebraica, onde eu assumi a equipe lá do infantil. E depois da Hebraica eu conheci o Girino e o Mário Mônaco. Foram pessoas que me levaram para o Fluminense. No Fluminense, eu fiquei 8 anos no Fluminense. Lá eu assumi primeiro a equipe do infantil, depois infanto e depois juvenil. E teve uma época que a Olímpicos foi para o Rio de Janeiro, para o Grajaú. E o Renan era o técnico. E o Renan acabou o ano e o Joca, que era responsável pelo Olímpicos, contratou o alemão. E me fizeram o convite para ser técnico do Olímpicos, no juvenil. Então eu fiquei 6 meses lá no Olímpicos, mas o Olímpicos estava em transição, estava indo para a Unisul, em Florianópolis. Então depois eu saí sob licença, depois desses 6 meses no Olímpicos, eu voltei para o Fluminense. E o alemão foi com Chiquita para a Unisul, em Florianópolis. Aí no meio da Superliga, eles tiveram um problema e o Renan me ligou, que aí o Renan já passou a ser o gestor do projeto da Unisul, me chamando para ser auxiliar do alemão. Mas faltavam 6 meses para acabar a Superliga, né? E eu condicionei a minha ida com um contrato de 1 ano e meio para a nova temporada também. Ele concordou e eu fui para a Unisul. Esse ano nós ficamos em segundo lugar na Superliga, perdemos para o Minas. O técnico do Minas era o Cebola, assistente dele o Jarbas, né? E no segundo ano nós ficamos na Unisul novamente, ficamos em terceiro lugar. Depois disso, nós saímos de lá, entrou o Weber, aí o Weber começou a carreira dele como técnico, e eu fui com o alemão para a praia, para um projeto com a Sandra Pires. Então a Sandra Pires jogou com várias jogadoras, né? Com a Ágata, com a Leila, com a Virna. Então sempre o projeto envolvia a Sandra Pires. E num certo momento até a Shailin, a gente tinha outras duplas treinando, a Shailin fez parte do nosso centro de treinamento lá no Rio e fui trabalhar com ela também. Aí eu fui para a Olimpíada de Atenas como assistente, aí formou a dupla Sandra e Ana Paula. E elas, para entrar para a semifinal, perderam da BA e Shelda. Mas um ano antes nós fomos campeões mundiais com a Sandra e Ana Paula, no ano de preparação. E depois disso, 8 anos, o Marcão recebeu um convite para ir para a Rússia, o Lokomotiv de Belgorod. E me chamou para ir, como assistente dele. E eu aceitei. E aí eu fui e passei 1 temporada e meia na Rússia. No primeiro ano nós ficamos em quinto, e no segundo ano a gente saiu em dezembro, porque teve um problema na Rússia com gás, etc. E aí começaram a atrasar salários, e já estava 3 meses atrasado, e aí nós retornamos para o Brasil, né? Mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Muzeski, o Paradá, Kosarev, Tchutchukini. Então, assim, atletas fantásticos da Rússia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles, foi um aprendizado muito grande. E quando eu cheguei no Brasil, o Zé Inácio era o preparador físico da seleção brasileira, com o Bernardo. Ele fez um convite para ir para a seleção brasileira, na base. Mas o Percy era técnico de 2 categorias, da infanto e da juvenil. E o Toninho estava lá.
o Toninho de Minas Gerais, né? E o Giovanni estava procurando um assistente para tocar com ele um projeto que se iniciaria no SESI. E aí indicaram o meu nome, eu não conhecia o Giovanni, e aí eu fui para uma reunião com o Giovanni, fui até São Paulo, conversei com ele e nos acertamos. E lá eu fiquei 4 anos. No segundo ano, nós fomos campeões da Superliga, né? Então, nós jogamos 4 paulistas, nós ganhamos 3, ficamos em segundo em um, e 4 Copas São Paulo, nós ganhamos todas as 4. E no último ano que nós estávamos no SESI, nós ficamos em terceiro. E eu saí, isso, o Zé Ricardo, um ano antes de eu sair, me sondou para eu ir para o Minas como técnico. E eu não aceitei, porque eu tinha um projeto com o Giovanni, onde eu acreditava muito e não queria sair. Mas quando a gente foi demitido, o Paulo Martins de Goiânia me chamou para um projeto dele lá em Goiânia, que acabou não acontecendo, e foi rodar em Montes Claros. Lá eu conheci o Ítalo, conheci o Mortão, a comissão dele, comissão técnica toda dele, Rogério, Hudson. E num determinado período lá eu assumi a equipe, o Paulo ficou por trás, gerenciando e tentando patrocinadores, porque senão o projeto iria acabar. Então aí começou a minha carreira como técnico. E acabou, a gente no primeiro turno estávamos em sexto lugar, e aí houve atraso de pagamentos, os atletas começaram a duvidar se iriam receber, saíram de 6 a 8 atletas. Resumindo, ficamos em último. Mas nós jogamos, assim, eu tive a oportunidade de jogar contra o Minas esse ano, e nós ganhamos as 2 partidas do Minas. Isso chamou a atenção da diretoria, e quando acabou a Superliga, o Zé Ricardo me chamou para ser assistente do Piscinim, porque o Dileu era técnico lá, tinha saído, o Piscinim assumiu a equipe e me chamou para ser assistente do Piscinim, o masculino. Só que antes de eu aceitar, ali quando eu estava nas negociações, o Piscinim recebeu um convite para ir para o Praia, assumir o feminino do Praia. E ele aceitou. E eu acabei assumindo a equipe do Minas. E aí começou a minha trajetória no Minas, né? Há 6 anos atrás. E no primeiro ano nós ficamos em quarto, né? E aí eu estou até hoje lá, né? Porque eles tinham perdido o patrocínio da Vivo, estavam procurando um técnico com característica de formação, porque eles queriam dar oportunidade aos atletas da base. E começou o nosso casamento, né? Então, casamento feliz que já dura 6 anos, graças a Deus. Diante de todo esse histórico vencedor do senhor, de você, conversando com o Caetano, nosso grande Caetano Rocha, ele me passou algumas informações privilegiadas e deu para mim poder dissertar um pouco aqui das nossas, do nosso bate-papo. Como eu conversei com você anteriormente, por mensagem, para não ficar aquela coisa formal de ser uma coisa engessada, como entrevista, com aquelas perguntas já prontas, a gente vai só pontuando algumas coisas e você vai dissertando o que puder aí, tá bom? Ótimo. Conversando com o Caetano, ele me passou aqui uma ideia e depois eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre você, a seu respeito. E aí passei a assistir alguns jogos do Minas para ver o estilo Neri de ser, na verdade. E aí eu percebi que existe, até depois eu confirmei com o Caetano isso, existe um grande reconhecimento que eu percebo do voleibol em si, da comunidade do voleibol, na verdade, desse seu entendimento, por você ter passado pela praia,
por você ter passado por essa escola que foi a Rússia, né? Por você, então você tem hoje meio que um grande, um grande caderno, né? De informações e uma grande característica de várias escolas aí, né? É mais ou menos por Com aí. certeza. Então, eu quando eu estava no Rio, eu não, eu vim de Natal, não conhecia ninguém assim no meio, né? Então, assim que eu entrei no CIB, Fluminense, eu tive a sorte de conhecer todos os técnicos do Rio de Janeiro. E a confederação, a seleção brasileira treinava no Rio, né? Treinava ali na Escola de Educação Física do Exército. Então, quando eu não estava no meu clube, eu estava ajudando os treinos da seleção brasileira, né? Uhum. Então, foi uma escola muito rica. Então, eu trabalhei ali com o alemão diretamente, o Radamés, subia nos plintos ali para ajudar nos treinamentos do Tabachi, O famoso Bernardo, trabalho trabalho do braço, né? exatamente, Hélio Green, e muitas vezes sem remuneração nenhuma. Eu tinha que pagar para estar ali, porque era muita informação privilegiada que eu tinha ali. Eu deveria ter até pago o quanto eu aprendi ali na beira da quadra, né? Então, assim, e depois com o Marcos Miranda, né? Então, eu trabalhei com grandes treinadores que me ajudaram a formar, assim, o que eu considero hoje de uma escola de voleibol, né? A que eu trabalho, a que eu tento implantar nas minhas equipes, né? Com certeza, toda essa vivência da praia, da Rússia, isso me ajudou bastante. Para você ter uma ideia, o normal assim das equipes é trabalhar 2 períodos, né, a parte técnica pela manhã e a parte tática pela tarde. Só que eu não trabalho de manhã com mais do que 4 jogadores na quadra. Por que isso? Para tentar individualizar bastante o treinamento. Da onde vem isso? Da praia. Então, a gente trabalha com 4 jogadores de uma maneira intensa, não passa de meia hora, 40 minutos, e a gente já troca o grupo, mas para a gente poder dar uma atenção e uma intensidade maior no treinamento. Então, isso eu procurei implantar no Minas, né? A questão do sistema defensivo também, que eu gosto muito de trabalhar, muita coisa assim que a gente tentou implantar e fazer testar, porque a gente não pode ter, desculpa, não pode ter receio de fazer o que você acredita, né? Porque senão você fica só um reprodutor do que as pessoas fazem. Então, aí você tem que dar suas características. Então, eu tentei dar minhas características no sistema defensivo do Minas e na seleção por onde eu passei, né? Então, há 4 anos atrás, eu assumi a seleção brasileira juvenil e nós ficamos em quarto lugar. Na semifinal, a gente perdeu da Polônia de 3-2, foi a campeã. E na disputa de chave, perdemos 3-2 da Rússia. Então, fizemos uma bela campanha. E no ano seguinte, o Giovanni é o técnico da Sub-23. Acabou o campeonato da Sub-23 e o Giovanni desceu. Quando ele desceu para a Sub-21, eu poderia até ter descido para Infanto, mas eu não queria me afastar do juvenil, que era mais próximo do adulto, que é a faixa dos jogadores que eu trabalhava e que eu conhecia mais. Então, eu pedi ao Giovanni para ser assistente dele, e ele me aceitou que a gente já tinha trabalhado no SESI 4 anos, e aí nós fomos campeões sul-americanos e ficamos em terceiro no último Mundial. E lá, como assistente, eu fico sempre com essa parte, com a parte técnica dos jogadores, com a parte bloqueio, principalmente dos centrais, né? Uhum. Então, é uma parte que eu me dedico bastante. E no Minas, como eu sou técnico, eu tento dar as características do que eu acho que os jogadores têm, como a gente pode jogar da melhor maneira possível, né?
Então, sempre adaptando a situação dos jogadores, jogando o mais rápido que a gente pode, mas sem perder eficiência, né? Que o principal é a gente não perder eficiência. Nem todos os jogadores conseguem jogar tão rápido e nós temos que lançar muitos jogadores do juvenil. E foi isso que nós fizemos durante esses anos todos. Então, todos os jogadores que nós lançamos pegaram seleção brasileira adulta, ou jogaram o Pan-Americano, ou foram convocados pelo Renan na seleção brasileira adulta. Os dois que estão hoje, estiveram nas últimas convocações, né? O Roque, de oposto, reserva do Alain, o Mike, líbero, reserva do Thales, e o Flávio, que hoje está brigando para a situação de titular. E os outros pegaram ali, foram para o Pan-Americano com o Francoviac. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito carinho lá no Minas. Dentro das suas principais características, Neri, a gente observa que você é muito detalhista no que diz respeito a algumas características para se formar realmente uma grande equipe. Para a equipe base do Minas, a gente percebe durante esses últimos anos que você está à frente, como você acabou de citar, essa renovação de nomes, né? Na verdade, se investe mais na base, né? No juvenil, no sub-21, no sub-23, naquela idade ali, para dar oportunidade para esses meninos crescerem. E aí, uma das coisas que a gente vem conversando durante essas lives, eu junto com os professores, os técnicos das seleções, é exatamente isso, essa oportunidade de se dar a juventude, de se dar a base. Né? E aí, o trabalho tem rendido muito, né? Já que você tem ficado ali nas principais posições por cima. E como é que você vê esse investimento? Não, eu não vou falar apenas só pelo Minas, mas como é que você vê esse investimento a nível de Brasil, a nível de oportunidades por algumas equipes que você deve ter conhecimento? Então, ninguém faz nada sozinho, né? O Minas, ela tem uma equipe multidisciplinar que nos favorece muito. Então, nós temos o técnico principal da base, além dos técnicos da base. O técnico principal da base hoje é o Marcelo Melado, que está alinhado com o trabalho do adulto. Então, ele procura da mesma filosofia, né, principalmente para o infanto e juvenil, para os atletas subirem já com o que nós acreditamos, né, do que seja certo e o que tem que ser trabalhado. Uma equipe tem psicólogo, nutricionista, né, preparador físico, eu tenho auxiliares que me ajudam. Até essa última temporada estava o Guilherme Novaes lá, o Pirata. Né, o Guilherme agora assumiu a equipe do Guarulhos, foi convidado e saiu do Minas. Então, para você ver como tem um reconhecimento do trabalho do Minas, dentre os técnicos que estavam à disposição, foram buscar um técnico com característica de formação que estava dentro do Minas. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, né, pela escolha dele. E sem dúvida, a gente prima assim, muito pelos detalhes, principalmente técnicos, né? A gente tenta corrigir os meninos já na categoria de base para que suba. Deixa eu só lhe interromper. Deixa eu só lhe interromper aqui só um instante. Você, já pegando o que você acabou de falar aí, você é mais, por você trabalhar dentro da base, você é mais voltado para o tecnicismo, de consertar sempre a técnica aprumada para o atleta, ou você é um conjunto, na verdade, de mistura de técnica com a parte tática também, que você tem um olhar mais aprumado também com relação à tática? Como é que você avalia essas duas coisas? A última equipe, nós tínhamos praticamente 75% de atletas formados no Minas. Essa temporada não acabou, né? A temporada passada que acabou,
Nós terminamos em quinto lugar, mas empatado em quarto com o Sesc, né? E os quatro primeiros tinham um orçamento muito maiores do que o nosso. Como a gente trabalha com formação, a gente tem que sempre lapidar os meninos. Então, apurar ali a parte técnica, a gente vê muito vídeo. Para você ter uma ideia, a gente, quando vai jogar contra um adversário, a gente não começa a marcar a equipe adversária sem antes ter visto o nosso último jogo. E ali a gente vê ponto a ponto o que nós tratamos nas marcações, o que nós fizemos, os gestos técnicos, se estavam corretos ou não. E aí, quando está faltando, precisando de um reforço, esses atletas eles fazem extras com assistentes técnicos, tentando corrigir o que precisa. Então, é uma atenção praticamente full time para os atletas, né? E a gente não pode ter um olhar diferente do que a gente tem, né? De olhar sempre a técnica e estar procurando a perfeição deles. Quando a gente recebe atletas já formados, aí a gente já olha mais a eficiência, né? A gente tenta até mexer em algumas coisas, mas se o cara é eficiente, o jogador é eficiente daquela maneira, e nós vamos passar uma temporada com ele, a gente não mexe muito nas características do jogador. Às vezes nós já até tentamos fazer isso, mas o resultado, em algumas vezes foi positivo, outras vezes não. Então você tem um time ali de você tentar alguma coisa. Não conseguindo, ele tem que produzir para a equipe aquilo que te chamou a atenção, que você trouxe ele para dentro. Então ele vai fazer aquilo da forma dele. E o que a gente puder arrumar, que ele aumente a eficiência dele, a gente tenta mexer. A gente percebe também, e aí eu até conversando com o Caetano Rocha, que também já está na live aí, grande abraço, Caetano, como outros técnicos também grandes aqui do estado, a gente tem uma gama muito grande aqui de apreciadores do voleibol em si, tanto em Fortaleza como no estado inteiro, mas a gente também está aberto para todo o Brasil, né? E aí a gente percebe também, eu conversando com o Caetano depois, eu pude perceber dentro de alguns jogos que eu assisti, desse bom relacionamento que você tem com a comissão técnica, né? O quanto esse feeling de vocês, ele é bem certinho, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer equipe, né? Na verdade, é uma troca ali, né? Eu aprendo muito com a minha comissão técnica, né? É uma troca de informações. Eu, na seleção brasileira, eu trabalho com o Giovanni, eu sou assistente de Giovanni. Giovanni já é um técnico. Eu comecei no SESI ali sendo assistente dele. O Guilherme, que agora assumiu Guarulhos, ele assumiu que ele tem capacidade de ser um técnico. Então, na verdade, são técnicos, né? Onde a gente troca informações. Cada um tem o seu papel, né? Onde nós interagimos e tentamos fazer o melhor para a equipe, né? Dentro das nossas possibilidades. Mas nós sempre fazemos reuniões, ouvimos todas as partes, colocamos em pauta os jogadores, falamos de um por um, sobre evolução, o que nós podemos fazer. Então é sempre uma troca. E o bom relacionamento é uma condição para que o trabalho flua, né? Senão o trabalho não acontece da maneira que deve acontecer. Você tocou no assunto com relação à interdisciplinaridade, né? Essa volta que o voleibol faz entre as áreas, ela sempre tem um viés mais positivo do que, propriamente dito, um viés negativo, né? Até que ponto, por exemplo, um lado da estatística, vamos dizer assim, a gente não consegue fazer com que o trabalho realmente seja quando o campeonato é de tiro curto, na verdade, você não consegue fazer o acompanhamento, porque a gente conversando com os outros técnicos, a gente percebe que o tempo de treino é muito curto,
né? E aí, quando não se dá o tempo necessário para se poder fazer um estudo com estatística, como você procurar o lado psicológico, que eu também percebi durante as coisas que eu pesquisei, você cita muito o lado emocional, o lado mental, de se trabalhar muito isso. Você tem um poder de reversão de situações, em algumas situações na minha pesquisa que eu pude perceber, muito grande por você trabalhar muito esse lado emocional. E esse lado emocional dentro da base, dentro da juventude, ele é primordial para que isso aconteça, né? Eu trabalho com atletas já no juvenil, vindo para o adulto, né? Sem dúvida, é uma missão mais fácil do que quem está no infanto, né? Como, por exemplo, o Magu está, né, na seleção brasileira. Mas o que eu acredito é o seguinte: a gente no Minas busca muito o atleta com algumas características para ele poder subir para a equipe. Uma delas é esse olhar que a gente chama de tigre. Então, o atleta que ele, no momento de dificuldade, ele tenta se superar, ele não se entrega, ele gosta de desafios, né? Então, tudo isso a gente consegue mapear através da formação do jogador nas categorias de base, né? Essa personalidade dele é muito importante, tá? E o que traz segurança para o atleta é o trabalho no dia a dia. Então, você tem que procurar assim, fazer treinos com que ele atinja os objetivos e seja desafiado, né? Então, essas pequenas conquistas do dia a dia vai fazer com que ele se sinta motivado e seguro para poder executar esses fundamentos ou essas situações, vivenciar essas situações na quadra. Isso é muito importante, porque quando você estiver na quadra, você vai ter que cobrar aquilo que você já fez dentro do treinamento. Então, eu procuro cobrar muito nos meus jogos as tomadas de decisões e os golpes ou a postura, mas tudo aquilo que a gente já planejou e já executou. Tudo que eu vejo que o atleta vai precisar num certo momento, quando ele estiver jogando, eu trago para dentro do meu planejamento para poder trabalhar todas essas coisas e poder cobrá-los. Então, você vai ver num tempo nosso, onde eu vou cobrar que ele deveria ter atacado e estourado a bola num contra-ataque, nos dedos. Por quê? Porque no treinamento eu cobro isso dele. Eu faço ele vivenciar isso. Por que nessa tomada de decisão você fez isso? Então, é porque a gente leva essa construção dentro do dia a dia de treinamento. Então, a gente raciocina junto, constrói junto, porque o atleta chegue na condição de jogo o mais preparado possível. É lógico que vão acontecer falhas, como acontece dentro do processo. Mas essas falhas nós vamos sentar, ver o jogo novamente, avaliar, saber o porquê que foi tomada aquela tomada de decisão, por que ele escolheu fazer aquilo, ou por que essa técnica ele não usou, né? E vamos discutir, mas não numa questão de cobrança, mas de evolução. O atleta ele tem que sentir que ele está sendo cobrado e está evoluindo, porque se não houver uma cobrança, ele não pode viver no esporte de alto rendimento. Isso tem que fazer parte do dia a dia dele. E no Minas ou na seleção, todos eles sabem disso. Então isso se torna natural, né? E essa equipe multidisciplinar que você citou é muito importante porque eu não domino todas as ciências, né? Então nós temos um preparador físico que ele sabe mais preparação do que eu. Nós temos uma psicóloga que ela com certeza ela entende muito mais essa área emocional, mental do que eu, né? E cada um na sua área, nutricionista, e aí eu vou falando todas as áreas, né? E isso tem que ser
complementar, né? Nenhuma área dessa pode achar que está mais importante do que as outras, porque senão você começa a ter problemas em vez de soluções. Mas, Uhum. para quem está no comando do trabalho, isso é uma das minhas funções, né? Fazer com que isso aconteça de uma maneira harmônica e que acrescente no crescimento dos atletas e de toda a comissão técnica. A gente tem uma pergunta aqui de um grande treinador aqui do estado, tá? Também treinador de base, formador. Ele diz assim, quando você falou sobre a questão da atitude de tigre, né? Ele fala, tá em extinção. Esse tipo de atitude, ela pode ser forjada ou treinada. Você acredita que os sistemas atuais de treino não proporcionam essa valência psicológica? Ou a realidade atual dificulta a parte mental? Então, eu vou te dar alguns exemplos claros para responder essa pergunta. O biotipo nunca pode ser abandonado. Então, você tem um jogador de 2 metros e que tem um vigor físico, uma impulsão, alcance. Esse jogador, por mais que ele não tenha ainda a maturidade emocional que ele precise ser trabalhado e ser forjado, como ele colocou, né? A gente tem que dar oportunidade, mesmo que ele tardiamente, a ele aflorar em algum momento. Agora, atletas mais baixos, que se ele não tiver esse diferencial técnico e esse olhar de tigre, esse menino não vai ter tanto tempo. Então, vou te dar o exemplo, por exemplo, do Honorato. O Honorato é um jogador, deve ter 1,90, 1,88 m. Ele disse que tem 1,90 e alguma coisa, mas deve ser de tênis. É brincadeira se ele estiver vendo algum familiar dele. Mas qual é a maior característica dele? É um atleta que não tem medo de estar nas situações decisivas. Então, um atleta desse, nós não vamos abandonar. Ele está até hoje lá no Minas, e é um ponteiro passador. Essa última Superliga, através de estatística, ele foi o melhor saque flutuado da Superliga e foi o Acabou de segundo chegar melhor aí, ó. Acabou de e foi chegar o, o Honorato. e foi o segundo melhor passador da Superliga. Então, esse menino, ele vai ter que ter oportunidades onde um outro atleta que não tem essas características de maturidade emocional, talvez esse atleta não tivesse essa oportunidade. Então, aí é um exemplo claro onde você aproveita essas qualidades de um atleta, mesmo sem ele ter o biotipo, e onde tem um atleta que não tem esse olhar ainda de tigre, mas que tem as qualidades físicas, onde você também tem que dar uma oportunidade maior, porque ele pode aflorar, mesmo tardiamente, mas a gente acredita que ele em algum momento possa virar a chave. Então, isso nós vamos tentar até onde nós pudermos. Chegar no momento que isso não aflorou, nós vamos ter que dar oportunidade para outros jogadores que estão subindo. Esse momento de agora, eu queria que você falasse um pouco de como foi o Mundial, como foi obter o terceiro lugar no Mundial. Conta pra gente um pouco aí como foi esse Mundial aí. Então, eu vim de um Mundial há 4 anos atrás, onde nós batemos na trave, ficamos em quarto lugar, né? Mas era uma seleção assim que eu acho que nós chegamos no limite, porque quando ela era infanto, ela não ficou entre as quatro, né? Então, eu acho assim que os meninos se superaram. Agora, essa foi muito especial, porque nós tínhamos, o primeiro lugar ficou com o Irã. O Irã é uma equipe onde todos os países do mundo duvidam da idade daqueles jogadores que estão lá. Porque os jogadores são já com barbudos, tinha um até ponteiro que parecia com você, assim, a barba. Só não era grisalha assim, mas você vê que é uma maturação diferente.
a musculatura toda formada, então a gente duvida muito que eles estejam na faixa etária sub-21, né? E o segundo lugar ficou com a Itália. A Itália, eles até acabaram com esse clube, mas até o Mundial existia esse clube que se chamava Clube Itália, onde ficava praticamente uma seleção italiana permanente, onde eles jogavam a liga adulta da Itália. Então eles vinham com uma maturidade muito grande. Então a nossa disputa de terceiro foi contra a Rússia, né? A nossa semifinal nós perdemos do Irã. Então perdemos de 3-0, mas o Irã tinha uma maturidade muito grande, onde se nós jogássemos 10 vezes, se a gente ganhasse uma, assim, era muito, pela distância que tinha. Tá? E a Itália, os jogadores eram muito técnicos, não eram nem altos, mas eram muito técnicos, e jogavam juntos já há um bom tempo, e a maturidade também com que eles jogavam na quadra era impressionante. Então eu acho que nós chegamos ao nosso limite, né? A Rússia era mais parecida com a gente, né? Tinham jogadores, tinham um oposto de mais de 2,10. Vocês daqui a pouco vão ver na seleção aí russa adulta, os ponteiros, 2 metros, os centrais enormes também, e nós ganhamos de 3-1. Ganhamos na fase de classificação e ganhamos também na disputa em terceiro. Então nós ficamos muito felizes pela conquista de subir ao pódio, né? Deu aquele gostinho que fazia tempo que a base não subia no pódio da seleção brasileira, e mostrou que nós estamos no caminho certo, né? O que nós precisamos é fazer com que esses meninos joguem mais, né? Que foi uma das coisas que o Magu comentou na última live que eu acompanhei de vocês. Esses meninos precisam jogar mais, né? A maioria desses juvenis estão nas reservas assim de equipes da Superliga, né? Então esses meninos a gente precisava fazer com que eles jogassem, né? Mas vamos fazer sempre o melhor que nós pudermos. Isso aí você não tenha dúvida. Através de intercâmbio, ou mesmo levei a equipe adulta do Minas para jogar no centro de Saquarema. Nós fomos para a Europa, ficamos uma semana jogando. Então, vamos sempre procurar fazer o melhor. Nas nossas conversas que estamos tendo aqui com os técnicos, se fala muito, na verdade se fala, até uma dúvida que surgiu de um professor quando eu conversei com o Ayrton do feminino, sobre isso. O que é que você acha dessa possível descentralização, que até na live com o professor Caetano, ele até comentou sobre isso, da gente poder trazer a seleção para vivenciar um pouco aqui do lado do Norte e Nordeste, né? Fazer essa troca de conhecimento sei lá, de uma semana, onde a gente possa agregar os técnicos aqui da região, para vivenciar esse momento de uma seleção brasileira, né? Como é que você vê isso, essa descentralização meio que do sul-sudeste, trazer um pouco aqui para o lado de cima, para a gente poder fazer esse trabalho? Então, eu acho ótimo, desde que se tenha uma estrutura de treinamento adequada, né? Porque nós, em Saquarema, nós temos toda uma estrutura adequada para nós realizarmos o trabalho lá, né? E quando você começa a viajar muito, a gente tem que tomar cuidado com o cansaço da equipe e isso não virar um evento, porque dependendo do lugar, isso pode se tornar um evento e a gente perder o foco do trabalho a ser realizado com os atletas. Então, qualquer tipo de distração é prejudicial para esses atletas, né? Então, se houver esse entendimento de ambas as partes, eu sou favorável. E mesmo que eu não seja favorável, nós somos funcionários ali na CBV. Se houver uma determinação, nós vamos acatar, né? Então, isso é construído lá em cima, né? Eu acho com o presidente, essa coisa toda. Mas o que eu acho que é o principal
se tomar muito cuidado com o trabalho, com essa interferência e essa falta de foco que possa vir a ter. Eu não estou dizendo que vai ter, eu estou dizendo que Uhum. isso pode ser uma distração, né? Então, isso eu acho que tomando esses cuidados, eu acho que eu sou favorável, porque sou a favor que a gente dê oportunidade para outras pessoas acompanharem o trabalho e conhecer novos técnicos sempre é bom, né? Essa integração, o Brasil é enorme, se a gente puder estreitar isso de alguma forma, eu vejo assim uma maneira muito positiva. É, eu li uma reportagem sobre um assunto que fizeram com você, sobre o filme Talento e Fé, certo? Como? Eu queria o filme Talento e Fé. Aham. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como esse trabalho de agregar esses filmes para trazer junto para os atletas. É porque o filme conta uma história resumida, né, do que acontece, a experiência de certas pessoas, né? Então a gente tenta levar para motivá-los, para dar exemplos de determinação, de resiliência. A maioria desses filmes que a gente busca são situações que estão adversas e aonde, por algum motivo, esse no caso a fé, trabalho em conjunto, né, de acreditar um no outro, quem está do seu lado, né, e ter essa certeza que você não está sozinho. Então, sempre buscar esses valores para acrescentar e motivar principalmente os jovens, né? Então, o que a gente busca é isso, e sempre com uma. A gente buscou, junto com a psicóloga, né? No ano passado era a Marisa, né? A Marisa estava com a gente e eu abri as portas da minha casa, compramos refrigerantes, pizza, hut, preparador físico deu uma, e o nutricionista concordaram, um bem maior, e assistimos todos aqui na minha sala, vendo o jogo, e assim, depois do filme cada um comentava o que achava que a gente podia levar para dentro da quadra, o que nós não estávamos fazendo dentro dos treinamentos ou dos jogos, que no filme assim chamou atenção. Então sempre assim com o intuito de uma construção, né, maior. A gente treina tanto fisicamente, né, tecnicamente, taticamente, e vê vídeo de jogos, estuda adversários, se estuda, essa coisa toda, e às vezes a gente esquece de alimentar a alma, né? Pelo menos em conjunto, cada um tem a sua fé, cada um busca o que acha que é importante, mas às vezes buscar isso em conjunto, todos juntos, né? Eu acho que isso eu vejo de uma maneira muito positiva e todas as vezes que nós fizemos isso, deu um belo resultado. A gente tem a presença de alguns atletas aqui, Felipe Roque, Rogerinho, Honorato, todos prestigiando aí o seu professor. São atletas É, fantásticos, né? Atletas com assim que tiveram certeza. oportunidades e agarraram. Hoje o Felipe Roque está indo para a equipe de Taubaté, e tenho certeza que a comissão técnica da adulta está olhando por ele, vai estar aí num projeto aí de olímpico, se não nos próximos 4 anos. O Mike também já é segundo líbero, é um menino que tem 22, 23 anos, muito jovem, né? Honorato, como eu já falei antes, as qualidades técnicas, físicas e essa parte de ser um guerreiro, né? Todos eles, Davi, está indo para a Alemanha, com o desafio internacional, né? Pinta, todos eles
eu tive a honra e o privilégio de trabalhar, né? Muitas vezes eles, assim, às vezes você trabalhar ali 4, 5 anos com o mesmo técnico não é fácil. Então aqui vai um agradecimento público a cada um deles em ter feito essa construção e saber que o que faltou é porque a gente não conseguiu fazer melhor, mas nós nos dedicamos o máximo que nós podíamos, assim, sempre pode mais, né? sem dúvida. Mas assim nós temos algumas limitações e espero que eles entendam, pelo menos os que atletas que não vão estar mais com a gente. Eu gostaria de futuramente olhar nos olhos de cada um, assim, me sentir feliz assim de a gente poder ter contribuído de alguma forma, mas com certeza eles vão dar voos muito maiores aí. Eu li uma frase que você deu na entrevista e você fala sobre cobrança, certo? Aí você diz, aliás, a minha pergunta para você é a seguinte: até que ponto ela é válida e benéfica no processo inicial do trabalho, no durante e no depois? Então, cobrança sempre vai haver. Esporte de alto rendimento, isso está intrínseco, né? Agora, isso não pode passar do ponto, né? Às vezes, por o motivo assim de você querer mais e querer ganhar, ou as suas metas estarem muito altas, isso gera uma certa frustração se você coloca a sua meta um pouco alta demais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente com atletas em formação. Os atletas já formados já lidam melhor com tudo isso, né? E por mais que você busque um ambiente assim, onde há o discurso de que não há cobrança, sempre há cobrança. Isso na base já é assim, ainda mais no mundo do profissionalismo, né? Onde todo mundo quer ganhar e todo mundo treina para chegar ao mais alto no pódio, mas isso tem que ter esse limiar é tênue entre o cobrar e você fazer com que ele sinta que ele pode ser cobrado, que ele pode dar mais, ou isso virar uma coisa, uma carga negativa. Isso aí tem que saber mensurar bem. Professor Neri, outra frase que eu peguei de você na entrevista, você diz: o que faltar na técnica vai ter que sobrar na vontade. Comenta um pouquinho sobre essa frase aí. Então, hoje o 100% de hoje, com certeza não vai ser o 100% de amanhã, porque você vai aumentar seus limites e você tem que estar sempre descobrindo qual é o seu limite. E muitas vezes você não está numa noite feliz ou num dia feliz jogando. As coisas não estão acontecendo com naturalidade. Isso acontece quando uma equipe, um jogador não joga bem, por algum motivo. Isso acontece. Você não vai jogar bem o tempo todo, né? Ainda mais um jovem. Ele vai ter oscilações dentro do desempenho dele. E quando isso acontecer, faltar um pouco dessa parte técnica, você tem que buscar o teu máximo através da vontade, né? E da superação ali interna e tentar contagiar o seu amigo, porque muitas vezes o teu jogador que está do lado, ele tem uma personalidade um pouco intrínseca, assim, um cara mais calado, e que se você não contagiá-lo, ele não vai conseguir sair daquela situação sozinho. E todos os jogadores têm que saber o seguinte: eles têm, cada um tem a sua característica própria. Uns são mais calados, outros são mais extrovertidos, uns são mais alegres, outros são mais tristes, etc. Mas todos têm que gastar um pouco da sua energia
preocupado com extravasar emocionalmente para contagiar a equipe. Então, essa parcela, independente da personalidade de qualquer jogador, ele tem que se doar para a equipe. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que a gente tenta trabalhar dentro do Minas. Não é fácil, quando você está jogando mal, você buscar isso e você vibrar quando está jogando mal, mas você tem que tentar buscar de alguma forma, se não sozinho, um amigo tem que tentar te levantar, mas nós temos que estar preocupados com essa parte emocional, energia emocional dentro da quadra. E isso se treina também. Através do treinamento, você tenta vivenciar isso dentro da quadra. A gente está chegando perto do fim da primeira hora, aí eu vou encerrar e a gente reinicia, tá? Eu tenho mais duas perguntas para fazer a você, e aí a gente passa para as considerações finais e para não ficar também muito tarde. Tá bom, professor? Ok? Estou à disposição, fica à vontade. Vou encerrar aqui e aí eu lhe chamo de novo. Ok, Thiago.